Pronto. Pronto. Estamos aqui de uma nova forma, de uma nova proposta. Tudo bom, Marilene? Tudo bom, Patrícia? Graças a Deus, tudo bem. Aqui bastante chuva, pelo jeito aí também, Aqui também. né? Ontem no final do Aqui dia também choveu bastante chuva. bastante, mas hoje está um dia bonito, quente, mas e final de dia promete chuva. Bom, eu já vou direto ao ponto, deixar a palavra para a Marilene, porque hoje o nosso trabalho vai ser bem diferente das lives, então segue contigo, Marilene, mostrando a nossa nova Proposta. Travou, tá? Parou você. Eu estou aqui. Tá, então eu vou continuar, é porque eu estou normal, você é que dá Tá, aquelas travadinhas, é por tá. causa da internet. É. Bom, boa tarde, pessoal, da Doutrina Espírita para Todos, que essa é a nossa proposta. Tivemos parada, a gente dá uma parada, assim, até maior, e por falta de saber de que forma nós vamos levar esse trabalho, e ele vai dar continuidade. Porque nós temos mais de 200 pessoas inscritas, está no grupo, está no WhatsApp, porém não é todas que estão vendo. Porque talvez o assunto não interessa, e talvez a pessoa queira sair e não sabe como. Não, de forma nenhuma, pode sair sem problema nenhum, se o assunto não interessar. Qual é a proposta de hoje? A gente gravar esses vídeos pequenos, mais curtos, e um assunto contínuo. Qual assunto seria hoje, então? Então, hoje nós falaremos sobre reencarnação. Por que sobre reencarnação? Porque é justamente aquilo que está ligando nós ao nosso ente querido. Por que estamos aqui? Por que nós partimos? Por que voltamos várias vezes? Por que nessa família? Por que essa família está sofrendo, a outra não? O que está acontecendo? Então, são várias coisas acontecendo que a gente vai tentar explicar em vários episódios. A de hoje vai ser simples, vai ser essa explicação para vocês de que nós estamos mudando o nosso jeito de postar as coisas. Porque o áudio, talvez, às vezes fique cansativo, depois a pessoa fala, depois eu vejo, não vê quem está falando, tem pessoas que não me conhecem pessoalmente, então tem pessoas que querem entrar, tem pessoas que já conhecem a doutrina espírita, e a grande maioria não vem de zero, vem de outras religiões e continuam, graças a Deus, não precisa mudar absolutamente nada. Nos escutar, estar presente, não significa que tenha que mudar a sua vida ou mudar no que você acredita. Porque a doutrina espírita toda, nós estamos sabendo, com as psicografias, que quando a pessoa chega num centro espírita, ela está abrindo mão de muita coisa. Está abrindo mão de tudo que acredita, está abrindo mão de família, está abrindo mão de estar ali, num lugar que ela jamais pensou em estar, que é procurar notícia de alguém que partiu. Então, a gente compreende tudo isso. Então, isso já é fato passado para nós. Nós temos que, daqui para frente, continuar com temas que vão nos alertar, que vão nos ajudar, que vai nos ensinar a compreender melhor por que essa partida, por que sofremos tanto, por que não queremos essa separação, né? Então, isso tudo vem embutido da forma que a gente chegou aqui, a tal da reencarnação. E ponto. Falar de reencarnação é um tema muito longo. Eu costumo dizer que são 3 temas que demoram muito para a gente estudar. A psicografia é uma delas, que é a manifestação e a ligação com os espíritos, que é a psicografia, a psicofonia. E também o trabalho de cura, que não deixa de ser essa ligação muito a miúde, principalmente nos dias de hoje. Mas a reencarnação e a mediunidade são temas extremamente longos, porque eles começam desde quando a gente se entende pelo assunto, até quando a gente desencarnar e continuar no mundo espiritual, e quando voltar, continuar com o assunto. Por quê? Porque é 2 mundos diferentes, porém com as mesmas características. É diferente nas dimensões. Nós estamos nessa dimensão agora, nós todos, e quando desencarnar, passamos para outra dimensão, da qual essa não tem acesso. Não tem acesso até, vamos dizer assim, nos dias de hoje, as coisas estão mudando bastante. A gente percebe as crianças que estão reencarnando com uma estrutura intelectual, moral muito avançada. Isso vem das reencarnações passadas, ela vem de outros sistemas de planetas
para reencarnar aqui, para ajudar os que estão atrasados. Então, vamos colocar assim, a criança que tem 5 anos, 6 anos, está entrando no primeiro ano, 7 anos no máximo, e a outra que já nasce agora com essa criança aos 7 anos. Significa que essa que está nascendo agora, ela já vem com uma bagagem que essa de 7 nem sonha em ter ainda. É essa que está nascendo, que está chegando, que está estruturada com o mundo espiritual, que vai ensinar, auxiliar e transmitir o conhecimento para essa de 7. Porque ela assistindo o que a outra está fazendo, ela aprende. Você dá uma mensagem no celular para uma de 7 anos, é uma coisa. A mesma mensagem para uma de 1 ano e meio, você vê a grotesca diferença que existe, a imensa diferença que existe entre uma e outra. Uma já pega, você não tem coisa mais avançada que isso? A outra fica, vira o telefone para lá, vira o telefone para cá, fica um tempão para descobrir o que ela está fazendo, que quando ela descobre uma felicidade, ela não larga mais o telefone. Então, a gente está explicando grosseiramente esse tipo de diferença das reencarnações. Então, nós estamos, sim, no momento onde essas reencarnações avançadas estão chegando, porque são espíritos comprometidos com o planeta Terra, em determinada fase, que é essa que nós estamos chegando e passando, e vamos seguir por ela agora. Então, são esses espíritos que se comprometeram a vir nos ajudar, a vir nos auxiliar. Tanto é que nós estamos aprendendo tantas coisas agora que nunca vimos na vida. Na live passada, eu falei, assim, uma pincelada na história das pirâmides, que é onde fizeram a gente acreditar que eram os homens que carregavam aqueles blocos de 80 toneladas, que não existe máquina que levante um bloco daquele. Mas eles queriam que a gente acreditasse que há 4.500 anos atrás, além de nós, os homens faziam aquelas pirâmides, encaixavam bloco a bloco até o seu cume, até a ponta delas. Gente, nós não percebemos que isso era impossível. Nós fomos, como diz, né, o conhecimento de rebanho. Todo mundo falou, todo mundo acreditou. E hoje nós estamos contestando o mundo. Não é só, eu estou falando das pirâmides, mas é tudo que existe de grandioso, né? Machu Picchu, por exemplo. Machu Picchu é maravilhoso, custa caro pra caramba para ir conhecer, tanto é que eu nunca fui porque custa caro. Mas você conhece algo que tinha um sistema de irrigação que nunca passou pela nossa cabeça, que aquela cidade estava em cima de uma montanha. Estava em cima com degraus e tudo, e sistema de irrigação para não ser inundado, a água transbordar, não se perder a água que eles precisariam tanto daquela água. Poxa, quem fez aquilo? Que homem teria condições, ou que grupo de homens teriam condições de subir nessa montanha, formar a cidade pedra a pedra, canal a canal, os degraus. Então, nós fomos assim. Se nessa encarnação, quando a gente estava na escola, com os nossos 10, 12, 15 anos, e fomos enganados com essa história, ou foi embutida em nós também a história que os nossos professores aprenderam, imagine na reencarnação passada, então. Meu Deus, eu fico até com medo de saber o que eu não sabia. Já dá pavor de Deus, meu Deus do céu, acho que eu não sabia nem tomar banho. Deveria aprender coisas básicas, eu não saberia como funciona o sistema de canalização da água, da eletricidade, como é que negócio acende a luz se não tem nada? Então, a atração, a energia, falar, liga a televisão e sintoniza, que sintoniza? Imagine 2 reencarnações para trás ainda. Então, a gente percebe que de reencarnação a reencarnação, a gente vai aprendendo. Tá, e por esses sistemas, nós se juntamos em famílias, vamos colocar assim, por vários motivos. Nós se juntamos num grupo familiar pelas dívidas que possuímos, pelo amor que possuímos, pelo aprendizado que precisamos, por resgate de provas e de expiações que precisamos. São vários os motivos. E ainda tem bastante fantasia em torno disso aí. Porque vem na família 1 mal, 3 bom,
Aí mãe e pai, que vai cuidar daquele mal primeiro, vai gostar mais do mal do que dos outros. Há uma fantasia na criação dentro da família que também precisamos eliminar. Então, veja bem, aí dentro dessa família, 3 filhos bons, 1 filho mau, vamos colocar assim. Vamos colocar essas palavras porque é uma fantasia, tá? Nós não estamos denominando que nessa família tem um ser humano mau, um ser humano ruim. Nós estamos colocando fantasiosamente um item para aquela pessoa. Então, aí vai um dos melhores filhos que estava na família, desencarna. Pronto, a família se volta para aquele, para si, porque está na dor. Mas aquele malzinho que sempre foi amado, querido, cuidado, se cobra. Então, eles vão fazer tudo por aquele que aquele está sofrendo. E, na realidade, ele continua sangrando, arrancando, tirando dos pais aquilo de melhor que os pais têm e o que ele quer. Tá, ai, que história feia, que história bonita, que história esquisita, não é? Mas é assim mesmo a reencarnação. Então, vamos lá. Um dia eu fiz uma palestra para falar de reencarnação. Mas eu falei, como que eu vou falar de reencarnação para essas pessoas, que somos todos diferentes, vêm com trabalhos diferentes, vêm com jeitos diferentes, vêm com a moralidade diferente, vêm com a intelectualidade diferente. Como que eu vou fazer isso? Então, qual foi a proposta? Peguei um giz, limpei bem a lousa, e propus para as pessoas do salão que nós iríamos montar uma reencarnação. Então, nós vamos começar do zero. O que nós faríamos? Vamos esquecer parte da família passada, porque a gente vem de algum lugar. A gente tem uma mãe, a gente tem um pai. Já tivemos outras mães, já tivemos outros pais, já tivemos filhos, fomos filhos de alguém. Então, se a gente partir daí, nós vamos começar nunca, porque a reencarnação sempre existiu. Então, vamos começar agora, zerada, eu propus. Vamos fazer um bonequinho na lousa, tá? Tudo que vocês me disserem, eu vou colocar nessa pessoa. E a partir dessa pessoa, ela vai criar a família dela, e ali nós criamos uma reencarnação. Então, ela vai reencarnar do zero, zerinho, aqui, a partir do momento que nós estamos aqui na vida. Não retroativo e nem futurista, é aqui, agora. Então, vamos lá. Então, assim, desenhei um bonequinho. Aí nós colocamos cabelo, liso, bonitinho, aí colocamos cabelo. Mas aqui, Chanelzinho, vamos desenhando o cabelo. Colocamos o feitio dos olhos. Eu não sou desenhista, mas a bolinha lá serviu para a pessoa interpretar que era um olho, né? Então, colocou lá os olhinhos. Que cor de olhos? Azul, verde, preto. Preto de jabuticaba? Não. Azul, não. Azul para esverdeado. Todo mundo, foi geral, então tinha risada, tinha brincadeiras, nós estávamos montando uma reencarnação. E como é que a gente quer a reencarnação? Daquele jeitinho. Aí nós estamos montando. O pescoço vai ser mais longo, mais fino, mais grosso? Não, tem que ser um pescocinho assim, bonitinho. Então vamos colocar um pescoço bonito, sem defeito. Braços, tamanho dos braços, é aqueles braçudos assim, igual você tem? Não, bracinho, vamos montando, gente. Fomos montando o cabelo, fomos montando o corpo, fomos montando os pés. Então, montamos um corpo para nós aqui, que eu também já falei dos ETs, que acham que a gente é horroroso, é feio, que dói. Nós estamos montando um ser humano, né? E aí, a sobrancelha, então, não precisa nem fazer. Não tem, nós não íamos montar uma esteticista, nós não vamos montar cabeleireira, porque eu sei que nós estávamos montando, fisicamente era perfeito. Não precisaria de nada. Só ali naquela reencarnação a gente já eliminou um monte de profissão. Um monte de pais de família, mães de família vão passar fome. Porque nós montamos um ser perfeito. Não tinha defeitos físicos. Mas chegou a hora da parte moral, da parte espiritual, da parte das qualidades e dos defeitos. Aí sim que o bicho pegou. Por quê? Porque o ser era bonito por fora e bonito por dentro. Ele vai fazer maldades ou não? Ele vai ser rico, vai estudar nas melhores escolas, porque aquele ser feito não teria pobreza, ele não é pobre, ele é rico. Então, todo mundo sonha, tudo que todos sonhavam para um ser humano, achando que essa vida seria assim, foi colocado nesse bonequinho. Foi colocado nesse ser humano que nós montamos. Quase montamos Jesus.
Só não montamos Jesus porque nós crucificamos ele. Porque se não tivesse crucificado, nós teríamos montado Jesus. Igualzinho, velho, tinha que tirar. Né? E tem mais, só não montou Jesus porque Jesus veio para ensinar, veio para mostrar que nós estávamos errados. E nesse ser que a gente estava montando, ele não veio mostrar que nós estamos errados, ele veio mostrar que nós estamos certos, que nós não temos quem mexa com a gente, que ninguém pode fazer nada com a gente, porque nós montamos um ser perfeito. E aí, moralmente, ele é caridoso, ele é amoroso, ele tem pai e mãe, ele viaja pelo mundo, tem conhecimento e tem cultura, não temos nenhum espírito, assim, vou usar a palavra chula, triste, mas não tinha burrinho, não tinha serzinho pequeno, não. É tudo inteligente, graduado, sem problema. Depois desse ser montado, eu só olhei para o povo e falei, isso nós levamos uma palestra, né? Foi muito divertido. A gente riu, a gente brincou, como se aquilo fosse realmente uma parte bem divertida. E aí eu falei, aqui está o motivo de nós não podermos escolher quem somos. Nós não podemos escolher vir desta forma, porque todos que viriam dessa forma, não teríamos mais nada no planeta, a não ser são criaturas muito pequenas e à toa, sem fazer nada. Porque se a gente acha que um espírito como Jesus, ou superior a Jesus, não trabalha, nós estamos enganados. Estão dormindo, nós estamos enganados. Porque o espírito que nós montamos só se diverte, só ri, só passeia, não precisa dormir, não precisa passar mal, não tem médico para cuidar dele, não precisa, ele é perfeito. É por isso que nós não podemos montar a própria reencarnação. Porque se nós estivéssemos num ponto hoje, de montar a nossa reencarnação com essa consciência que a gente tem, eu garanto que mais de 50% do que já somos, a gente queria de volta. Porque é isso que faz com que a gente seja melhor. É isso que faz com que a gente seja criaturas que está vendo a dor do próximo. Então, esses 50% está nos ensinando a empatia, está nos ensinando o amor, está nos ensinando a ver que a criatura ao nosso lado não tem as mesmas vantagens, a mesma sorte, a mesma qualidade, a mesma cultura, a mesma que nós já chegamos a alcançar por livre esforço, porque ninguém chegou aqui, porque ninguém deu nada. Nós não tivemos um grupo como esse salão para montar uma parte boa da nossa reencarnação. Ó, Marilene, você vai ser assim, assim, mas nós vamos te ajudar com isso, nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo. Não foi dado nada para mim, foi conquistado. Porque quando nós fomos criados puros e ignorantes. Nós somos criados todos iguais. Nós conquistamos as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Por que eu falo em 50%? Porque para não nos entristecer mais, porque poderia ser só 20% de coisa boa dentro de nós. Eu pus 50% de bondade, porque no mundo que nós estamos agora e estamos vivendo, com os nossos defeitos, que superam em muito as nossas qualidades, isso indica que a nossa reencarnação está comprometida. Ainda que temos um ente muito querido no mundo espiritual, para nos trazer uma outra realidade muito dura. Olha, nós temos que converter o que nós não fazemos até hoje, ou que já fizemos de errado, em coisas boas. E isso está incluindo a nossa reencarnação, com as perdas e com os ganhos, com o planeta se movimentando assustadoramente rápida e diferente, que são coisas que a gente nem sabe o que acreditar. Por isso que algumas lives passadas, e a Patrícia sabe muito bem, que eu me propus a viver um dia de cada vez. A hora que dá meia-noite, calma, Marilene, o dia de hoje já se acabou. O que você viveu de bom, o que você viveu de ruim, as desditas com as pessoas, o que você teve que passar ou fazer, já vivenciou. Se você fez errado, modifica para hoje, que está dando meia-noite, você vai ter a outra oportunidade. Se você fez bem, agradeça, porque você foi auxiliada pelos espíritos, porque você não tem essa carisma toda, esse montante de bondade todo, para já se achar que foi você que fez sozinha. Não, você teve ajuda do seu ente querido, que no meu caso é o Tiago, do meu pai, nós tivemos auxílio dos espíritos, que eu ouvi uma coisa ontem muito bonita. Ah, tá voltando. Voltou.
Nós não temos nessa vida nenhum pacto com nada, nós não chegamos para Deus e fizemos pactos durante a noite. Ó Senhor, se o Senhor me faz isso, que eu faço isso, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Meu anjo da guarda, se você fizer por mim isso, me avisar, ou me ajudar naquela prova, não, nós não temos pactos, os pactos não existem. O que existe é o nosso conhecimento, o nosso merecimento, e se você pensa no bem, o bem retorna. Se você pensa no mal, o mal retorna. Então, quando você finaliza um dia de duro trabalho emocional, duro trabalho moral, você tem que rever o que você fez de certo e o que fez de errado. Então, ao partir do próximo dia, está na hora de você fazer diferente, né? Melhorar o que estava errado, né? Talvez perdoar, talvez refazer o caminho que você fez, talvez pedir desculpa para alguém, talvez fazer algo que vai auxiliar, fazer uma caridade que você passou direto e não fez, ou então a pessoa te pediu uma coisa, está na hora de você ver se tem, você pode completar isso no dia seguinte, mas é um dia de cada vez. Se Deus nos mandar uma tempestade de arrasar o quarteirão, de arrastar os carros, paciência, quem está no comando é Ele. Se nós estamos passando, porque nessas nossas reencarnações, todos nós, juntos e coletivo, sempre assim, nós temos que passar por essa prova, ou por essa expiação, porque elas estão findando, elas estão no final. Nós vamos entrar na regeneração, onde isso não vai existir. Então, mas para que isso exista, as coisas precisam se ajeitar. E nada mais do que a reencarnação que estamos falando agora é um reajustamento também da nossa vida. Não tem dias que a nossa vida está pior, aquele dia não anda, aquele dia está acontecendo de tudo, é filho doente, é filho malcriado, é o carro que bateu, é o vizinho que está gritando, é o lixeiro que não passou. Parece que aquele dia nós levantamos para viver um caos. A chuva, a tempestade, os trovões, o calor, que está falando-se de uma bolha de calor aí, vindo daí do Rio Grande do Sul, em nossa direção, que nós vamos passar por ela, nada mais é do que as turbulências da reencarnação planetária. Vamos dar o título fictício de reencarnação planetária. Então, o planeta também vai sair dessa fase para passar para outra. E nós estamos embutidos nela. Por quê? Pelo nosso grau de merecimento. Então, isso é a reencarnação que nós vamos começar a falar. Então, esse vídeo termina aqui, para não ficar muito longo, para não ficar pequeno. Vamos gravar um outro, que vai falar, já propriamente dito, como é a formação dessa reencarnação. Nós vamos usar essa formação, uma formação mais antiga e uma formação atualizada do que nós estamos passando, tá? A nossa separação de um filho não é um castigo, não é de propósito, não é porque nós temos a espiritualidade toda má em volta da gente, querendo que a gente sofra. Não funciona assim. Nem sempre o que eles partiram é uma prova ou uma expiação. Muitas vezes é uma missão, ou do espírito que veio partir logo, ou dos pais que ficaram, da família programada a reencarnarem juntas, e nessa força, talvez está auxiliando as pessoas. Como no caso, está aí a Patrícia, usando a sua hora de almoço, no seu trabalho, para me ajudar a falar sobre isso. Está aqui eu gravando para mim, está aqui eu falando, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando você foca num assunto, você fica falando daquele assunto e as ideias vêm e você começa a falar o que você quer falar exatamente. Se você tiver que se preocupar com o celular, com a gravação, com os minutos, com isso, com aquilo, não faz bem nem uma coisa nem outra. Então, mais uma prova de que ninguém vive sozinho, que ninguém faz as coisas sozinho. Nós precisamos das pessoas. E eu preciso que as pessoas me ajudem. E eu, ultimamente, nas falas, ou a ideia de ter as coisas tem sido a Patrícia, então eu não posso abrir mão, não abro mão dela, porque se abrir mão dela, eu vou ter que me virar sozinha, vai ficar feio pra caramba, mas tudo bem, vai fazer o quê? Não posso deixar de fazer. Nós reencarnamos, você aí, eu aqui, foi para trabalhar, então estamos trabalhando. Então, a reencarnação também dentro da família. Nós temos famílias inteiras, mãe, pai e os filhos, outros filhos, que se entregaram ao trabalho na sua igreja, na sua comunidade, no centro espírita, no nosso centro espírita,
em função de ajudar o próximo, porque entendeu que aquele ser que partiu, ele não estava aqui porque ele não era, na sua proposta moral, não era ruim, não era uma pessoa, ele veio para ficar um determinado prazo e voltou, porque a programação dele era essa, a reencarnação dele foi programada assim, que nós vamos ver por que ela é programada dessa forma. Então, nós ficamos com família. Hoje, minha filha me ajuda de outra forma, porque se ela não cuida das meninas e da casa, eu não posso estar fora, eu não posso estar no centro, né? Meu companheiro, meu marido não tem como, não tem a parte que ele faz, que é a financeira, não tem como eu fazer tudo, e aí, quando abandona a casa, também só Deus sabe o que acontece, mas o trabalho tem que ser feito, porque se eu sei falar, se eu sei fazer, e era isso que o Tiago diz, mãe, você está aí com as mães, estou aqui com os filhos, você trabalha aí, eu trabalho aqui, nós fazemos esse trabalho há muito tempo, o que é há muito tempo, várias reencarnações, então esse assunto também me interessa. Outro assunto que a gente vai entrar mais tarde, mais para frente, são sobre as colônias que eles moram, que pode ser logo depois da reencarnação, prometo, logo depois da reencarnação, que é para poder as pessoas terem noção de onde eles estão, o que acontece. Por que falam tanto em se reencontrarem? Né? Onde vai ser isso? Como é que isso se dá? Então, nós vamos entrar nesse assunto, para que a gente consiga aprender e fazer melhor. Hoje, com o pouco que a gente falou, já dá para as pessoas entenderem e explicar para aquelas que não entendem como funciona, né? O que aconteceu, porque como agora vai estar gravado em vídeo, você pode passar ele para frente, vai estar lá no YouTube também. Você pode mandar para as pessoas, olha, escuta isso que a Marlene está falando, dá uma olhada nisso, olha, ela vai continuar, né? Então, deixamos bem clara a marcação aqui, que esse é o primeiro, né, desse assunto, e nesse formato, e nós vamos fazer a sequencial, para que fechamos um ciclo, assim, mesmo que for um precário entendimento, porque nós sabemos, todos nós sabemos, que o conhecimento é pleno, ninguém tem, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, nós nem que a gente reencarnasse várias vezes daria para saber sobre esse assunto, porque eu só posso dizer, a gente só pode saber aquilo que eu sei agora também, tanto quanto vocês, e aquilo que eu sei dos livros e aquilo que eu sei que está sendo ensinado pelos espíritos. Então, que está sendo ensinado por espíritas mais avançados, espíritas que já vieram com outro conhecimento sobre o assunto. Então, eu também procuro saber, eu também procuro estudar, eu também procuro entender aquilo que eu realmente não consigo compreender, né? Então, como depois de um pouco mais velha, as pirâmides foi uma... Desculpa, gente, mas as pirâmides foi para mim, assim, ó, um susto. Como que o homem não fez, né? Então, quem fez, então? Descobrir que eu estava errada, descobrir que eu fui enganada, é muito complicado, é muito difícil, mas era o meu ponto da sabedoria que só poderia ter ido até ali. Eu só poderia conhecer até ali. Hoje, a mente se expande, a gente vai mudando de dimensão, a gente vai mudando de pensamento, vai descobrindo novos conhecimentos do qual a nossa reencarnação pode chegar. E para frente tem muito mais coisa, tem muito mais futuro. Então, é isso que a gente já está começando aqui, para não ficarmos muito mais atrasados do que já fomos, né? Eu agradeço a todos, muito obrigada, e a gente vai continuar assim, se Deus quiser, tá? Obrigada, Patrícia. Eu só queria terminar, que a gente sempre começa com uma mensagem, né? Então, eu achei enquanto tu falava, eu estava procurando aqui, e aí eu achei uma frase do Chico Xavier, que ele fala que tem tudo a ver com a reencarnação, né? Aí ele diz o seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra o endereço. Certinho. Curtinha e perfeita, atinge bastante o alvo, tá? Então, nós vamos voltar a gravar. Conforme a Patrícia vai tendo tempo, nós vamos deixar várias gravações para não dar um espaço de tempo muito grande. Provavelmente, amanhã já tem uma outra, tá? Só de domingo que não vai ter, porque a de domingo tem as psicografias, eu não tenho um espaço de tempo para poder gravar, elas começam de manhã e só termina à noite. Então, amanhã, sábado, nós teremos,
e nós teremos ainda, a partir de segunda-feira. Talvez dia sim, dia não, se a gente puder todos os dias. Mas elas vão estar ali para que a gente possa gravar para vocês. Provavelmente vai ser, a gente vai pôr no ar uma por dia, dia sim, dia não, para dar um espaço de tempo para todas as pessoas interessadas verem, e aí ver a segunda parte, tá bom? Fica mais fácil assim, tá? Muito obrigada. Tá bom, até mais.